Não é mais tempo de apenas resistir. Agora chegou o tempo de reconquistar, porque a verdade é que Deus tem perdido espaço. Deus tem perdido espaço na mídia, na cultura, na educação, na família, nos corações. O que você está prestes a ouvir pode mudar o destino da sua família, pode mudar o destino do nosso país, porque a renovação de uma sociedade passa necessariamente pela restauração das famílias. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e eu preciso que você preste muita atenção naquilo que eu vou te revelar agora, porque o que está em jogo é a reconquista espiritual da nossa nação. Existe uma guerra invisível sendo travada e talvez sua família nem saiba que está nela. Você sabia que em 1932 aconteceu uma guerra civil aqui no Brasil? Sim, isso mesmo. Segundo os números oficiais, foram quase 1.000 pessoas mortas em combate. Uma guerra que transformou a nossa nação num verdadeiro campo de batalha. Por meses, o terror tomou conta das cidades. Famílias inteiras se escondiam em casa, aterrorizadas pelo rugido dos canhões. Mães abraçavam filhos que partiam para as trincheiras, sem saber se os veriam novamente. Esposas despediam-se de maridos com o coração despedaçado. Um cenário desolador. O país que você conhece hoje estava literalmente se fragmentando em pedaços. Foi então que no dia 29 de setembro, dia em que a igreja celebra São Miguel Arcanjo, uma luz cortou o céu de São Paulo. E uma voz misteriosa então declarou: a guerra acabou. Retornem em paz. Os soldados recuaram e depois, ao entrarem na igreja para agradecerem o fim da guerra, o capitão olha para uma imagem que está ali em um dos altares e diz: foi ele. Foi ele que anunciou o fim da guerra. Que imagem era aquela? A imagem de São Miguel Arcanjo. O mesmo guerreiro descrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, como aquele que liderou os exércitos de Deus contra as forças das trevas e expulsou Satanás do céu. Naquele dia, São Miguel selou esta terra com a sua espada e o Brasil passou a viver sob o escudo do mais poderoso dos arcanjos. Aquele que a Bíblia chama de o grande príncipe que protege o povo de Deus, como está no livro do profeta Daniel. Esse fato está comprovado por um documento que diz que no dia 29 de setembro de 1932 aconteceu um armistício, um acordo, dando fim ao combate violento. Incrível, não? Quase um século depois, uma outra guerra começou. Dessa vez, um inimigo invisível espalhava o terror. O Brasil e o mundo enfrentaram uma das piores pandemias da história. Um vírus silencioso e mortal. Fechava inclusive as portas das nossas igrejas. Mas quando os templos se fecharam, abriu-se então uma porta no céu. E foi nesse contexto que Deus levantou um exército. Homens e mulheres comuns se levantaram, se ajoelharam e começaram a lutar com a arma que o inferno não suporta, a oração. Um povo ferido se tornou um povo orante. Foi assim que nasceu o Exército de São Miguel. Em 2022, milhares de nomes foram levados ao Monte Gargano, o santuário mais antigo e mais importante do mundo, erigido em honra a São Miguel, onde ele apareceu no século V e fez a seguinte promessa: todas as orações feitas neste lugar serão atendidas. Ali, diante do altar onde o arcanjo apareceu séculos atrás, nós consagramos este exército. Ou seja, ele foi oficialmente confiado a São Miguel, o príncipe da milícia celeste. Ali, ele nos acolheu como seu povo. E agora, o céu nos chama a algo ainda maior, porque não é mais tempo de apenas resistir. Agora chegou o tempo de reconquistar, porque a verdade é que Deus tem perdido espaço. Deus tem perdido espaço na mídia, na cultura, na educação, na família, nos corações. São tempos difíceis,
onde a paz mundial, a liberdade, as nossas crianças, os nossos jovens estão sob ameaça. E por isso o Instituto Hesed decidiu voltar ao Santuário de São Miguel nesse ano de 2025. Não como peregrinos, mas mais do que isso, como enviados. Acompanhados de um bispo da nossa igreja, celebraremos ali uma Santa Missa solene pelo Brasil, pela paz no mundo e por todas as famílias que viverão um tempo de muitas graças. Eu estou falando da Quaresma de São Miguel, uma devoção secular que teve origem com São Francisco de Assis no século XIII. E tem mais, porque não basta ir ao Monte Gargano, é preciso trazer a presença de São Miguel a todas as regiões do Brasil e colocá-las sob a sua proteção. Por isso, diante daquele altar consagrado pelo próprio arcanjo, único no mundo, será solenemente abençoada a imagem peregrina de São Miguel, que traremos oficialmente ao Brasil para peregrinar por todo o território nacional, empreendendo a reconquista espiritual da nossa nação. A missão de São Miguel não se limita à igreja, ela alcançará também os corações das autoridades civis. Por isso, em 2025, algo inédito acontecerá. A imagem peregrina de São Miguel Arcanjo será solenemente recebida no Congresso Nacional. Em uma sessão solene, São Miguel será coroado oficialmente como comandante espiritual da nação brasileira. A coroa será imposta por uma autoridade da Igreja, a espada será entregue por uma autoridade civil. E com isso, estaremos declarando que esta nação tem um comandante. Esta nação tem um guardião. O nome dele, São Miguel Arcanjo, aquele que brada, quem como Deus? A história nos ensina algo extraordinário. São Miguel sempre intervém nos momentos mais desesperadores. Na França, ele apareceu para uma jovem camponesa simples, fraca aos olhos do mundo, chamada Joana d'Arc, quando tudo parecia perdido. A nação estava ocupada, o povo desesperado. São Miguel levantou uma menina e libertou um reino inteiro. Em Portugal, durante as invasões dos mouros, quando tudo também parecia perdido, São Miguel foi invocado e a nação preservada. A história comprova. São Miguel é o comandante que Deus envia quando a nação precisa ser salva. O Brasil não é um acidente na história. Nós somos a maior nação católica do mundo. Somos a nação que Deus escolheu para ser um farol de fé para o mundo. Então, vamos lá. A partir do dia 15 de agosto, você tem um compromisso. Por você, por sua família, por seu país. Viveremos 40 dias de milagres, de graças, mas também de um intenso combate espiritual, por isso você não vai lutar sozinho. Uma quaresma como você nunca viveu antes. Eu vou repetir isso aqui. Uma quaresma como você nunca viveu. Todos os dias, às 4 horas da madrugada, milhares de pessoas se levantarão para rezar o Santo Rosário, ao mesmo tempo em que a imagem de São Miguel percorrerá as 5 regiões do Brasil. Ou seja, você estará colocando a sua casa, a sua família, a sua cidade, o seu estado sob a proteção da espada de São Miguel. Estaremos juntos ao longo desses 40 dias, de 15 de agosto a 29 de setembro, todos os dias, às 4 horas no Rosário da Madrugada. Você sabe, a madrugada é um horário privilegiado de graças. Jesus rezava na madrugada. As muralhas de Jericó caíram na madrugada. Foi de madrugada que o Mar Vermelho se abriu. Foi de madrugada que o anjo libertou Pedro da prisão. O seu milagre também vai chegar na madrugada. Além dos momentos de oração, teremos 40 formações, 40 pregações, onde você vai aprender como vencer os vícios e conquistar as virtudes, caminhando na graça, na amizade com Deus, fortalecendo a sua fé. Agora, chegou a hora. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Ficar de braços cruzados, vendo a sua família ser atacada e seguir adiando a decisão que pode mudar o destino de uma nação, ou levantar-se e alistar agora a sua família
naquela que será a maior consagração das famílias já feita a São Miguel. Dessa vez, a sua família será levada ao altar do Monte Gargano. Apresentar o nome da sua família não é um gesto simbólico, é um ato profético. É você declarando: São Miguel, eu entrego a minha família nas suas mãos. Eu entrego o destino dos meus filhos sob sua proteção. Eu quero que o nome da minha família seja conhecido no céu. O céu leva a sério esse seu ato. O céu leva a sério essa sua iniciativa. Eu luto, eu me consagro, eu marcho com São Miguel. E você pode se perguntar: mas o que eu preciso fazer agora? Preste muita atenção. Clique no link que está na descrição desse vídeo e inscreva a sua família. Coloque os nomes de todos os membros da sua casa, suas intenções mais especiais. Nós levaremos um a um até o Monte Gargano. É preciso que você preencha esse formulário. Nós precisamos dos seus dados porque, ao final desses 40 dias, ao final da Quaresma de São Miguel, você receberá na sua casa um certificado oficial de consagração, um documento histórico que marcará para sempre a sua família. Inscreva a sua família, a história está sendo escrita, o seu nome precisa estar nela. A espada de São Miguel ainda está erguida. E a grande reconquista já começou. Mas, atenção! Isso tudo que você ouviu agora foi apenas o primeiro capítulo de uma história incrível que o céu começou a escrever. E você está sendo convocado a dar o primeiro passo, escrevendo a sua família. No próximo dia 9 de julho, você vai compreender a vocação profética da nossa nação e entender o porquê o inimigo quer dominar o território. Vai descobrir a sua missão, vai se surpreender com aquilo que está reservado para você e a sua família. A grande reconquista está só começando.